Você vai operar catarata e não sabe qual lente intraocular colocar? Preste muita atenção neste vídeo porque eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre lentes intraoculares para não fazer a escolha errada, porque se você escolher errado, depois provavelmente não vai ter como corrigir. Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou esclarecer uma das maiores dúvidas de todos os pacientes, que é sobre a escolha da lente intraocular. Isto é importante porque sim, na grande maioria dos casos, a escolha da lente intraocular é definitiva, ou seja, não adianta você colocar uma lente, depois se arrepender e tentar trocar. Até existe como trocar a lente intraocular, mas não é uma coisa indicada. Principalmente se você já está há muitos anos com a lente implantada dentro do olho, a remoção daquela lente não é fácil. E aí depois nós não podemos colocar qualquer tipo de lente, porque após uma remoção, às vezes não sobra o espaço adequado, então é uma gama muito pequena de lentes que pode ser implantada. É claro, se às vezes ali logo no início deu algum problema, pode ser trocada com mais facilidade, mas é necessário uma outra cirurgia, então não dá para ficar querendo trocar de lente intraocular como se isto não fosse nada. Basicamente, a lente intraocular está indicada quando nós vamos fazer a cirurgia de catarata. Vou explicar para que você entenda melhor. Catarata é quando o nosso cristalino, que é a lente natural que existe dentro do olho, deixa de ser transparente e acaba ficando opaco, como este aqui, por exemplo. Este aqui, por exemplo, é o cristalino natural, normal, saudável, bem limpinho, mas por uma série de motivos ele pode acabar ficando opaco, seja pela diabetes, às vezes pela própria idade, que é o mais comum, algum traumatismo, alguma uveiite. Então existe uma série de motivos para a catarata, sendo a mais comum a senil, que é a idade. Independente do tipo de catarata que você tem, está indicado, na grande maioria dos casos, fazer a cirurgia, que consiste em remover o cristalino opaco e colocar uma lente intraocular lá dentro, para fazer o trabalho que o cristalino não está mais fazendo. Atualmente existe também a cirurgia facorefrativa, que são pessoas principalmente acima dos 55 anos, que têm graus altos, às vezes nem tem praticamente catarata, mas podem se beneficiar através também da remoção do cristalino e a substituição por uma lente que vai fazer o efeito que o cristalino não estava fazendo de forma correta, como por exemplo, reduzir uma hipermetropia. De qualquer forma, neste momento em que nós vamos remover o cristalino, seja por catarata ou para fazer uma facorefrativa, nós vamos implantar lá dentro uma lente intraocular. Antigamente se falava muito em lente intraocular importada e nacional, e é verdade, existem modelos nacionais e importados, mas atualmente a escolha não é tão simples, porque principalmente dentro dos modelos importados existe uma gama muito grande de lentes e a escolha do tipo de lente vai depender de características da vida da pessoa, do seu estilo de vida, de características do olho, seja da córnea, da retina ou outras estruturas, e também da preferência do paciente e do cirurgião. Então, é necessário avaliar tudo isto em conjunto para decidir de forma correta qual a lente mais adequada. Inclusive, a fórmula utilizada para calcular a lente varia de um paciente para o outro e, como tudo que mistura biologia e matemática, nenhuma fórmula é 100% precisa e garantida. Então, uma pequena margem de erro no cálculo da lente sempre deve ser considerado. De qualquer forma, as lentes se dividem basicamente em alguns tipos, para que você entenda. As lentes mais comuns são as chamadas esféricas de 3 peças, que geralmente são aquelas mais simples que os convênios dão e que não corrigem muitos problemas, apesar de que corrigem sim a presença da catarata. Se nós pensarmos em lentes um pouquinho mais sofisticadas, nós vamos entrar nas lentes asféricas, que corrigem aberrações esféricas e permitem uma visão um pouco melhor, servindo também para corrigir graus básicos como a miopia e a hipermetropia. Avançando um pouco mais, nós vamos chegar nas lentes monofocais plus, que permitem uma correção do grau de miopia e hipermetropia que nós consideraríamos para longe e também um pouco da visão intermediária, facilitando também um pouco mais a visão de perto do que as lentes asféricas e esféricas. Se nós avançarmos mais ainda na tecnologia, nós vamos cair nas lentes de foco estendido e nas lentes trifocais. Inclusive, por coincidência, eu tenho aqui 2 exemplos bastante clássicos dessas duas formas de lente, a trifocal, esta aqui uma da Roya, e a de foco estendido, esta aqui é da Johnson. Essas lentes são de tecnologia extremamente avançada e elas levam a resultados um pouco diferentes. Por exemplo, a lente de foco estendido é uma lente
que vai permitir, levando-se em consideração o cálculo mais comum que é feito, uma visão bem nítida para longe e uma visão boa até o intermediário. O intermediário é considerado mais ou menos a distância do computador ou então um celular que tenha letras não tão pequenininhas. Isto varia muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que ficam muito bem para perto e outras nem tanto, às vezes até um pouco mais longe. Mas de qualquer forma é uma lente que não divide tanto a luz, então ela não atinge até distâncias tão perto, mas ela tem uma grande vantagem. Ela tem menos efeitos adversos, principalmente para pessoas que querem uma visão de 100% para longe e principalmente quando estamos falando de visão noturna, como por exemplo pessoas que dirigem à noite. É uma lente que causa o mínimo de efeitos adversos, como também estas outras formas mais simples. Já as lentes bifocais e trifocais, que são aquelas que oferecem uma melhor visão também para perto, na teoria ela corrige o longe, o intermediário e o perto, ela divide um pouco mais a luz. Então, às vezes, a visão, principalmente para longe, não fica tão nítida quanto as lentes que são mais focadas para longe, mas oferece como vantagem uma visão mais focada também para perto, além do intermediário e o longe. Efeitos adversos pode acontecer à noite, não em todo mundo, mas algumas pessoas se queixam de presença de halos ao redor das luzes, principalmente em situações onde existe um farol, onde estão dirigindo, por exemplo. Isto não incomoda tanto a maioria das pessoas, mas algumas se sentem sim incomodadas. E um outro detalhe muito importante que diferencia a lente de foco estendido de uma lente trifocal ou bifocal é em relação principalmente à retina. Pessoas que têm doenças de retina, como por exemplo a degeneração macular, onde já apresentam uma certa deficiência de visão, a colocação de lentes trifocais não é muito indicada porque ela divide muito a luz e às vezes a pessoa não vai chegar em uma visão adequada. Já as lentes mais simples ou então lentes sofisticadas como a de foco estendido não dividem tanto a luz, então podem ser implantadas com mais tranquilidade em pessoas que têm outras doenças oftalmológicas como as doenças da retina. E também doenças que envolvem a córnea, como por exemplo cicatrizes, é bom ter muito cuidado em relação às lentes trifocais, sendo mais fácil de resolver o problema através das outras lentes. E aí também agora eu vou falar sobre um outro tipo que envolve praticamente todas estas, que são as lentes tóricas. Essa aqui inclusive é uma trifocal tórica. O que significa toricidade? Significa que além de corrigir problemas de miopia, hipermetropia e presbiopia, nós vamos corrigir também o astigmatismo, ou pelo menos reduzir o máximo possível o astigmatismo da pessoa. E isso é extremamente importante, talvez seja uma das lentes que nós mais colocamos atualmente, porque às vezes a pessoa tem um astigmatismo que antes nem era considerado tanto para as cirurgias antigas, mas por exemplo 1 grau de astigmatismo pode levar a pessoa a depender do óculos quase o tempo todo. Então, se a pessoa tem um astigmatismo que passa de meio grau, de 0,75, é interessante considerar este tipo de lente. Claro que varia conforme o estilo de cada pessoa, nem sempre é obrigatório colocar uma lente tórica, mas é extremamente importante você saber que através das lentes tóricas nós conseguimos reduzir ao máximo o astigmatismo e isto ajuda a fornecer uma visão muito melhor do que com o astigmatismo. E no caso dessas lentes muito especiais, como foco estendido, lente trifocal, se a pessoa tem astigmatismo, é importante, por exemplo, colocar uma lente de foco estendido tórica, ou então uma lente trifocal tórica, da mesma maneira como uma esférica tórica, uma monofocal plus tórica. Esta toricidade da lente é muito importante para reduzir o astigmatismo. Mas é essencial você entender o que você quer, o que você precisa, o que o seu olho aceita de lente intraocular e também entender qual a indicação do seu médico para que a cirurgia possa chegar até o melhor resultado possível. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que tem catarata. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitre.